pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você e hoje com a nossa quinta lição da EBD. Hoje o nosso tema é contra os falsos profetas. Bom, me chamo Sandra Cavalheiro, sou educadora cristã. Esse canal é um canal de dinâmicas, reflexões da palavra de Deus, quebra-gelo, cursos, tudo que edifica a sua vida e o seu ministério. Bom, eu espero que você já seja inscrito aqui no canal. Se você não é, se inscreve, deixa a sua curtida, comenta aqui abaixo, tá bom? Bom, essa lição eu já vou deixar aqui para você, logo de antemão, professor. Se você é professor e tá pensando como vou dar essa aula, o que eu posso agregar aí de algum material didático, né? Como, por exemplo, eu gosto muito das dinâmicas. E aí, então, é justamente o que você vai encontrar aqui. Inclusive, pessoal, os slides você encontra ou aqui embaixo nas notificações, ou dá uma olhadinha lá no site, no blog, sandracavalheiro.com, e é só baixar todo o slide completo para você, tá bom? Bem, se você não é professor, eu espero que essa lição seja de bênção na sua vida. Bem, pessoal, dito tudo isso, vamos direto aí à nossa lição da EBD. E eu já digo a você que é professor, eu achei muito interessante, né, contra os falsos profetas, e o autor, né, quem fez a revista, colocou logo aí de antemão um pão bolorento, né, com bolor. E eu então pensei, veja que interessante, para eu dar essa aula, na hora que eu estiver falando dos profetas, né, porque o nosso tema é esse, o que eu poderia fazer, professor? Que é justamente o que você vai fazer se você achar interessante aí. É levar esses dois tipos de pão. Um muito bom e outro com bolor. Então você já de antemão deixa ele aí, se você não tiver um pão estragado, né? E aí você já prepara para justamente começar aí o debate, né? Algo muito simples, mas que faz uma diferença. Bom, você vai justamente perguntar, né? Mostrando o pão ou dando o pão para cada pessoa, porque aí já acrescenta um pouco mais, não é verdade? Pode até passar uma manteiguinha de manhã, o pessoal aí já com um pouquinho de fome, passa numa bandeja esses pães, o pessoal vai comer. E também, né, você pode inclusive não deixar uma segunda bandeja, mas colocar, tá, uma parte com o pão bom e a outra parte com o pão com bolor. E aí você vai justamente, né, oferecer o pessoal, claro, que vai querer pegar, né, o pão bom, né? E então você vai perguntar, pessoal, o pão, o que é o que é o pão, né? Para que ele serve? E aí, óbvio, né? Eles vão responder, professor, serve para alimentar, né? É bom para a nossa saúde. Poderia dizer que é um dos primeiros alimentos para um ser humano, né? Para poder ficar forte aí, para poder se alimentar. E então, óbvio, maravilha. E por que eu ofereci esse pão para vocês maravilhoso e esse outro pão com bolor? Qual a diferença? O que acontece aqui entre um e o outro? Bom, óbvio, outra vez, né? Só que você vai deixar eles antes de falar qualquer coisa sobre profetas, isso tem que ser antes, tá? Porque é aí que a gente vai entrar na nossa lição. E eles vão dizer, claro, né? Professor, é maravilhoso para alimentar, sacia a nossa fome, né? Nos ajuda, é uma vitamina para o nosso corpo, né? É um alimento, né, poderoso, que nos sacia a fome, que mata a nossa fome, que a palavra de Deus, o próprio Jesus disse, eu sou o pão da vida, né? Jesus disse isso. Por quê? Porque é um alimento nobre. E a diferença entre esse e o outro é que o outro também é pão. Mas qual a diferença? Ele não alimenta, ele está estragado. Ninguém gostaria de se alimentar com esse pão, né? E aí, então, você já ouviu, acrescenta, com certeza vai ouvir outras coisas aí, porque a gente, às vezes, quando a gente dá um espaço para o outro, né, a gente vê como enriquece. Então, pessoal, baseado nisso, né, é que você vai entrar na lição. Aí está a chave, né? Por quê? Porque nós temos o pão bom e o pão ruim, mas eles são pão, né? Só que um não presta para nada.
Aqui em relação ao nosso profeta, nós temos o profeta de Deus, o bom profeta, o profeta que alimenta nossas almas, o profeta que tem a mensagem que vem dos céus, né? O profeta e principalmente, né, pessoal, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o pão que nos alimenta, né? Embora Jesus, a Bíblia diga, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então é justamente isso, né? A palavra que nos alimenta. E o bom profeta, o profeta de Deus, né? Como a palavra diz, os meus profetas, né? E então esse vai ser o profeta que vai realmente alimentar com a palavra do Senhor, porque é ela, somente ela que nos alimenta. Mas o mau profeta, ou o falso profeta, é aquele que se intitula profeta, né? Ele acha que ele é profeta, ele se diz profeta, né? E o pior de tudo é que muita gente acredita, só que não é um profeta que alimenta as nossas almas verdadeiramente. E a gente pode inclusive pensar que muitas vezes nós temos alimentos, bons alimentos e alimentos que não são tão bons, né? Alimentos que verdadeiramente nos fortalecem. E existem outros alimentos que na verdade estragam o nosso corpo, né? Estraga a nossa alma. Bom, e aí, né? Falado tudo isso, é que a gente vai entrar na palavra de Deus que fala a respeito do profeta, como diz na revista, né? Sempre que há o bom, há também o mal. Sempre, pessoal. Seja qualquer que seja ou qualquer que for a área da nossa vida, né? Sempre existe aquilo que é bom, ou aquele que é bom, né? E aquilo ou aquele que não é, né? Que acaba realmente destruindo as vidas das pessoas que estão ao seu redor, né? Às vezes esses maus ensinamentos que acaba desviando aquela pessoa inocente que confia, que deposita sua fé. E claro, o falso profeta, ele vai realmente querer que toda a glória seja para ele, né? A glória não é para Deus, a glória é para ele, é ele que está dizendo, só que ele está falando em nome de Deus. O profeta verdadeiro, o profeta de Deus, a glória não é para ele, a glória ele reconhece, ele fala em nome de Deus e a glória é para Deus, ele não toma a glória de maneira nenhuma do Senhor. Então aí está uma grande diferença, né, pessoal? Bom, dito tudo isso, né, a gente vai já entrar aí no nosso texto. Nosso textuário diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E isso a gente vê em 2 Pedro 2:1. E a nossa verdade prática é: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Que é exatamente o que eu falei, né? Eles colocam como se a palavra fosse de Deus. E eles deixam, inclusive, toda a glória para si próprio, né? Infelizmente tem muita gente comendo esse pão com bolorento, esse pão que não alimenta e que na verdade só traz a destruição. E a gente entra então, pessoal, para na nossa leitura bíblica, que diz: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subsistes às brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosos que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidades e vedes a mentira,
Portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová, visto que, sim, visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E um edifica parede de lodo e outros a reboca de cal não adubada. A nossa palavra-chave, falsidade. E a gente então entra com os nossos temas. O primeiro é sobre os profetas. O termo sobre o termo profeta, outros termos para designar os profetas de Deus e os falsos profetas. Bem, pessoal, aqui eu destaquei a respeito da palavra, a etimologia da palavra profeta, que quer dizer, é uma palavra hebraica que significa ou é nave, cuja etimologia é ainda discutida, mas a ideia primária é de porta-voz e orador. E Deus fala deles usando a expressão meus servos e os meus profetas. E aí tem essas passagens bíblicas para você dar uma conferida. Mas o interessante aqui que eu quero abordar é que justamente o profeta, ele é conhecido no mundo inteiro, tanto pelos judeus, como pelos cristãos, como inclusive pelos muçulmanos. E então, os profetas surgiram justamente na época de Moisés e Arão. E a gente vai ver isso lá em Números 11. Então, isso é muito interessante, professor, que você observe esse capítulo, tá? Vamos ler. A partir do verso 25 diz: Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe disse: Tem tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois, Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então, veja, que aqui foi quando tudo começou. E, inclusive, quando o próprio Moisés coloca, quem dera que todos tivessem o Espírito do Senhor. Mas também o próprio Moisés, ele chama a atenção para que tenhamos cuidado com os profetas. Inclusive com os profetas que se dizem, que saíram de Deus. Por quê? Porque alguns se desviaram. E aí a gente vê isso também em Deuteronômio, porque muitas vezes a nossa pergunta é: como eu vou saber se esse profeta, se essa profecia é ou não é de Deus? Se é ou não é o Senhor falando? E é justamente o que diz aqui no livro de Deuteronômio, o próprio Deus falando a respeito disso. E então, lá no versículo 18, a gente lê assim: Suscitar-lhe-eis um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não mandei falar, ou que o falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no seu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então aqui está muito claro
como devemos proceder com as profecias, né? Por isso que muitas vezes, se há alguém, né, se há uma profecia, o que a gente tem que fazer é guardar no nosso coração e ver se ela se cumpre, se realmente isso é de Deus ou não, que o Senhor confirme a sua palavra. Mas existem muitos falsos profetas falando justamente aquilo que Deus não mandou ele falar. E aqui é muito claro na palavra de Deus, esse morrerá. Vai ter um ajuste de contas com essas pessoas, e essas pessoas não estão levando muito a sério quando dizem, Deus falou, né? Deus mandou falar isso. Né? A mim veio a palavra do Senhor, e eu de verdade tenho muita preocupação, porque hoje chove pessoas com essa presunção de achar que Deus colocou o Espírito dele para que fale algo, e tem que ser algo muito claro, né? Então a gente precisa ter uma responsabilidade e um cuidado muito grande quando expressar, né? Quando colocar para um grupo ou para uma pessoa aquilo que ele acha que Deus falou. Então veja que Jeremias em Jerusalém e Ezequiel na Babilônia, né? Aí existiam os falsos profetas. E o que a gente vê que aí no caso, Jeremias ele sofria também, né? Com esses falsos profetas. Tanto que ele colocou aí um discurso muito duro no capítulo 29, de 20 a 28. Aí você também pode dar uma conferida, né? E esses profetas, tanto de uma parte, né, de Jerusalém como da Babilônia, eles se comunicavam entre si, né? Eles, no caso, eles se fortaleciam. E algo muito interessante, pessoal, que se a gente for parar para pensar até nos nossos dias, né, atuais, aqueles profetas, eles não tinham medo. Eles falavam de uma forma descaradamente, porque eles tinham todo o apoio, digamos assim, da corte, digamos assim, do governo, né, daqueles que tinham autoridade. Então, era algo que estava ali comunado, né? Era algo que eles se abraçavam, né? Eles se emanavam naquela situação. Não levavam em conta que aquilo que eles estavam fazendo era de uma forma mesmo, assim, sem nenhum tipo de responsabilidade, sem nenhum tipo de consideração por Deus, sem nenhum tipo de demonstrar respeito ou que realmente criam naquelas palavras que era de Deus, né? Porque se verdadeiramente houvesse esse temor de Deus na vida dessas pessoas, elas com certeza teriam cuidado ao colocar, mas na verdade o que elas estavam ali demonstrando era que o poder estava, na visão delas, não naquele que tem toda a autoridade, Deus, mas naqueles que estão num poder de autoridade, né? Com autoridade, ali no caso, com aquele poder que eles não têm percebido, que o poder e a autoridade que eles têm, se não fosse Deus que os tivesse, né, colocado, que tivesse dado a eles, como disse Jesus com Pilatos, eles não estariam na posição que eles estão, né? Agora, a verdade é que existem bons e maus, né, governantes, e aqui no caso são pessoas que estão se abraçando, se comunando, estão de comum acordo naquela mentira, né? Eles estão se apoiando nessa mentira, mas a palavra de Deus ela é muito clara que o falso profeta morrerá, né? E aí mais adiante a gente vai seguir para a gente entender, né, o que o Senhor coloca em relação a isso e como isso é algo muito, muito sério e muito sério também a quem você está ouvindo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu estou ouvindo a voz de Deus ou eu estou ouvindo a voz daqueles que se dizem ser de Deus, né? Porque justamente a gente fica confundido e a palavra do Senhor, como a gente acabou de ler, não tem como se confundir, né? Aquilo que é a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Por quê? Porque Deus é verdadeiro, porque Deus não se deixa enganar, porque com Deus não se brinca, porque se Deus disse, assim é. Ou você crê ou você não crê. Então, muito cuidado em quem você está ouvindo. Por quê? Porque muitas vezes tem gente que se torna fiel seguidor de certos profetas hoje em dia, né? Profetas que já têm falado palavras e que não têm se cumprido, mas que a gente está sempre justificando, né? Pegando uma coisinha aqui, mas isso aqui aconteceu, não foi o completo, né? Uma coisinha, um detalhe que aconteceu, né? Uma coincidência que aconteceu, e aí a pessoa quer porque quer acreditar como se aquilo fosse de Deus,
e não é de Deus. Como um professor meu, né, dizia, eu me lembro dele, no seminário, professor Técio, ele dizia, cuidado, nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que balança cai. Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que parece, mas não é. Aqui eu destaquei também a questão de quantas vezes aparece essa palavra, né, profeta. Esse termo ele é aplicado 29 vezes a Eliseu, 7 vezes a Moisés, 6 vezes a Samuel e outras infindáveis vezes com outros profetas, né, da Bíblia. E aí tem esses versículos, 1 Samuel 2, 27, 1 Reis 20, 28, 2 Crônicas 25, 7, 9 e outras passagens mais, pessoal. Não existe no Antigo Testamento hebraico a palavra falso profeta, tá? Essa palavra falso profeta não existe, ou é profeta ou não é profeta, né? Os profetas são os profetas de Deus. Agora tem os que se intitulam profeta, mas eles nunca receberam a unção de Deus para estarem como profetas. Então a gente precisa estar bem atento a isso. Então veja, nesse texto em questão que a gente está estudando, existem aqui os oráculos, ou seja, como que eles são divididos? Eles são divididos em 3 partes, tá? De 1 a 7 seria a obra dos profetas insensatos. É isso que a gente vai ver, né? A gente lê justamente isso nesse texto. Sobre o julgamento de Deus, sobre os profetas ímpios, de 8 a 16. E maneiras das falsas profetisas. A gente tem aí do 17 até o 23. Então são esses 3, essa é a divisão desse texto. Nossa sinopse, além do termo profeta, há outros que a Bíblia apresenta para esse ofício. Seria mensageiro, embaixador, servo de Deus, servo do Senhor. E a gente então vai para o nosso segundo tópico, que é sobre os falsos profetas em Ezequiel. Os 2 lados, a apresentação, o desserviço dos profetas, dos falsos profetas, e as raposas do deserto. Então veja, pessoal, aqui eu destaquei, né, no verso 3, né, a expressão sem nada terem visto. Diz respeito à falsa visão. Trata-se de uma manifestação narcisista, né? O verbo ver, nessa passagem em hebraico, é ra, de onde vem a palavra roé, que pode ser traduzida por aquele que vê as coisas divinas, em referência ao vidente. Porque essas passagens bíblicas sinaladas aí, e a gente vai ler só a 1 Samuel 9,9, diz assim, olha: antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. E aí esses outros versículos, né, 11, 18, 19, é justamente dando menção a essa palavrinha vidente. Né? Era como era antigamente, né, conhecido o profeta, porque aquele que vê as coisas divinas e aquele que fala aquilo que Deus coloca em seu coração para falar. Aqui eu destaquei também, porque a gente está falando sobre os falsos profetas, né, quando Deus ele fala sobre os ais, né, ai. E aí eu destaquei aqui, olha, o ai do hebraico oi é uma interjeição muito comum nos profetas. São citadas 50 vezes, indica lamento e dor, e 40 vezes envolvem advertências negativas ou ameaças de castigo físico por parte de Deus. Seguem 3 razões iniciais para o ai. 3 razões, pessoal. A primeira é a insensatez ou a loucura, porque uma pessoa que age dessa forma só pode ser ou insensata ou está louca, né? A segunda seria seguir o seu próprio espírito, ou seja, não é o espírito de Deus que ela está seguindo. E quando a gente fala aqui da questão narcisista, é justamente essa vaidade, esse narcisismo, esse se amar, esse saber que a glória não é para Deus, a glória é para Ele, né? É Ele se colocar no altar, é saber que Ele está falando algo e outra coisa, saber que não é de Deus, mas muita gente, inclusive, né, as pessoas que estão aí colocando que as palavras são de Deus, elas acreditam no coração delas que é de Deus. E elas ficam ali torcendo e aguardando e esperando para que essas coisas realmente sucedam, né, que realmente aconteça. E por último, a falsa visão, né? O falso profeta, ele só pode dar uma falsa visão. E eu não sei se você observou, mas aqui no slide eu coloquei justamente uma pessoa pisando numa casca de banana. Porque justamente aquele que segue um falso profeta, ele vai estar muito propenso
a escorregar numa casca de banana e a queda vai ser feia, né? É por isso que muita gente inocente, ingênua, sem conhecimento, acaba se ferindo, acaba se afastando da presença de Deus, né? Se é que algum dia esteve, ou pelo menos acreditando, né? Por quê? Porque ela se fia tanto nas palavras de falsos profetas que falam coisas e que não acontecem, que nunca vão acontecer, porque não vem da parte de Deus, porque Deus tem a palavra que é certa, que vai como uma flecha, né? Então o que ocorre? Essas pessoas acabam colocando toda a sua fé no homem, nas palavras daquela pessoa, né? Ela não está colocando a sua fé nas palavras de Deus, da palavra de Deus, na Bíblia. Então, por esse motivo, quando ela vê que a coisa não acontece, o que ocorre? Ela acaba se afastando, ela acaba culpando a Deus, ela está colocando a visão de Deus naquele ser humano, naquela pessoa, e tirando a glória de Deus, achando que Deus não tem palavra. Porque, claro, se não aconteceu, poxa, como é que eu vou acreditar num Deus que fala algo e que não acontece? Mas Deus não disse nada. Deus não falou nada, né? A pessoa que quis ouvir. Então, vamos ter muito cuidado com isso. Vamos cuidar de quem a gente tem seguido, a que a gente tem escutado. E muito, gente, e muito interessante também, e muito importante, é que aquela pessoa que gosta muito de ouvir profecias, primeiro, a profecia verdadeira está aqui, na palavra de Deus. É aqui que a gente precisa ouvir, é aqui. E oração, orar e palavra de Deus, né? E aí Deus, ele não vai deixar você se perder, ele não vai deixar você ficar confundido. Por quê? Porque na palavra de Deus a gente sabe, quando Jesus disse, olha, você vai conhecer uma boa árvore, né? É pelos seus frutos. É pelos frutos que você vai conhecer se uma pessoa realmente está fazendo a vontade de Deus, se ela realmente é um obreiro que ama ao Senhor. Porque não adianta nada, pessoal. Eu tenho uma boca e a boca vai falar, porque ela é boca, essa é a função dela. Agora a questão é, o que essa boca está falando? Porque falar é fácil. Então eu posso colocar um sorriso na cara, eu posso falar o que eu quiser falar, eu posso estar numa igreja, numa reunião e ser uma pessoa falsa. Mas por quê? Porque eu tenho boca, né? Então eu vou falar o que eu quero falar, o que vem no meu coração para falar, até como a gente acabou de ver, né? Como loucura, como seguir o seu próprio espírito, como querer a glória para si. E tem tanta gente inocente que coloca as pessoas, nós somos todos iguais, estamos todos no mesmo patamar, né? Não tem ninguém aqui que está no altar. O único que merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor é Deus. Não é que a gente não vai admirar pessoas, a gente admira, mas existe infelizmente muita gente aí que está dando toda a glória aos seus pastores, aos seus líderes, aos missionários, e não é assim, pessoal. Toda a glória tem que ser dada a Deus. Admirar é uma coisa, né? Mas a glória tem que ser ao Senhor. Então a gente precisa muito ver quais são os frutos, né? Porque o que eu quero dizer com a boca é que eu posso falar o que eu quiser, mas a minha boca, as minhas palavras estão de acordo com as minhas ações? Eu sou uma pessoa que tenho amado? Eu sou uma pessoa que tenho cumprido aquilo que o Senhor tem colocado, né, na sua palavra para cumprir? E não se esqueça que tudo que nós fizermos, como Paulo disse, né, o apóstolo Paulo, se não tiver amor, é algo vazio, é algo sem sentido. Então, antes de tudo que você realizar, tem que ter ali a pitadinha de amor, porque senão, aos olhos de Deus, é nada. E aqui eu destaquei esse texto aqui que eu achei super interessante, porque diz, olha, a denúncia continua. Vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel. Essa linguagem metafórica mostra o completo desvio da função de um verdadeiro profeta. Ao invés de o profeta verdadeiramente, né, estar ali buscando ao Senhor, está realmente só passando aquilo que Deus manda ele falar, e ele não está fazendo isso, então ele está se desviando da função, né, a missão que Deus colocou para ele. E aí por isso que Ezequiel coloca, né, olha, vocês não foram fechar as brechas. E interessante nessa passagem bíblica também, porque Deus ele coloca, né, tem
que haver um preparo para a peleja, né? Para a guerra. Os profetas, eles precisam ensinar a palavra de Deus. Aqueles que estão no ministério de ensino, né, precisam ensinar aquilo que a palavra do Senhor diz. Seja ela boa ou seja ela má. É muito bom ouvir coisas boas, né? Coisas que amacia o nosso ego, né? Que acaricia, que fortalece. Mas e se as coisas não forem tão boas? Né? A gente tem que falar também. Então, o que acontece? Se o povo está enfraquecido, se o povo está mal acostumado, quando vier a peleja, quando vierem as provações, quando vierem as lutas, como vai ficar esse povo? Esse povo vai ficar de pé ou esse povo vai cair e se esborrachar como aquele que pisou na casca de banana? Então, é isso que a gente precisa estar muito atento, né? As lutas vão vir. E a gente vê que quando as lutas vêm, quando vem uma perda que você não estava esperando, né? Seja de alguém muito especial na sua vida, seja do seu trabalho, seja dos seus projetos, né? Seja do que for, né? Um divórcio, né, pessoal? Enfim, coisas, lutas, provações, às vezes coisas menores, né? Às vezes alguma situação que você não estava esperando, mas que magoou seu coração. E aí, você vai culpar Deus? Né? O que a palavra do Senhor ensina? Então a gente precisa estar respaldado pela palavra de Deus. E antes de estar ouvindo qualquer pessoa, você pode ouvir, mas você tem que estar sempre aqui. Aqui é o primeiro, porque você vai ouvindo e confirmando, ouvindo e confirmando. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque a pessoa erra, a pessoa falha, mas a palavra de Deus, essa não erra, essa não falha nunca. Aqui então vem a nossa sinopse. Assim como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Precisamos estar focados na palavra do Senhor e muito atentos àqueles que falam em nome de Deus. Amém? E a gente então vai para a nosso terceiro tema, que diz sobre a geração das mensagens falsas. E aí tem o profeta no Antigo Testamento, os portadores de mensagens falsas e a ira de Deus contra os falsos profetas. E aí eu destaquei aqui, né, que Deus fala deles no Antigo Testamento usando a expressão meus servos, meus profetas, que está lá em 2 Reis 9:7, 17:23, Jeremias 7:25. E a maioria deles era mal vista pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Moisés. Então veja que aqui, né, quando diz que a maioria era mal vista, então é justamente, né, e todo aquele que quer fazer a vontade de Deus, que quer cumprir com a palavra do Senhor, é óbvio que vai haver uma perseguição por aqueles que não estão nem aí para Deus, né, que não estão preocupados com aquele que tem toda a autoridade, né? Não estão preocupados, não confiam, não acreditam naquela palavra. Então é óbvio, todo aquele que é verdadeiro sempre será perseguido por aqueles que são os falsos, né? Então era justamente o que acontecia aqui, né? A maioria deles era mal vista, a maioria daqueles profetas do Senhor eram mal vistos pelas autoridades que eram autoridades corruptas. E aí a gente precisa muito sim abrir os olhos e ver o que é que está acontecendo hoje na nossa atualidade, né? Aquilo que esses que têm autoridade hoje estão falando, estão fazendo, estão vivendo, que se dizem de Deus, as suas ações, as suas palavras estão de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus ensina, que é justamente o amor, que é justamente abraçar o necessitado. Será que essas palavras estão de acordo ao Evangelho? Então é isso que a gente precisa ver. A gente não tem que simplesmente empatizar ou ver um pedacinho, uma parte daquilo que aquela pessoa, às vezes de forma até mentirosa, faz ou fala. Mas a gente precisa ver se Jesus estivesse ao lado dessa autoridade, aplaudiria as suas ações ou não. Então, muito cuidado. Quem você está seguindo, né? Se essas pessoas se dizem de Deus, elas precisam viver com a palavra de Deus. E aqui o que a gente vê é que Deus ele não estava nem um pouco satisfeito com as atitudes desses que se diziam profetas. Deus estava verdadeiramente colocando e apontando e colocando para Ezequiel, né?
Ezequiel, olha o que eles estão fazendo. Ezequiel, assim vai acontecer com esses que se dizem profetas. Ou seja, vários castigos virão sobre essas pessoas. Eles não perdem por esperar, né? Falando assim na nossa linguagem. É isso que a gente vê aqui no capítulo de Ezequiel 13. Então veja que palavra forte, né? No verso 8 e 9, quando Deus diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel e nem entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Então veja, pessoal, o que acontece? O que a gente tem visto muito hoje às vezes nós cristãos, né, ou muitos cristãos, não sei se você conhece alguém, se você é assim, que estão sempre, tem a sua congregação, tem a sua igreja, mas estão sempre assim, como é que eu poderia dizer? Buscando, né? Quem que eu vou ouvir? Onde é que tem um profeta? Onde é que tem aquela missionária, aquele missionário, aquele pastor profeta, aquele que vai, né? E vem, e essas pessoas, então, elas ficam ali, né? Esses irmãos, naquela fome, naquela sede, porque elas querem ouvir algo de Deus, Elas querem ouvir algo explicitamente para a vida dela. Ela não quer ouvir o geral, né? Por exemplo, se ela tem tá aí fazendo, né, um curso, tá aí querendo um casamento, né? Tá aí na indecisão de um e de outro, enfim, gente, N motivos, né? Então ela fica naquela busca, como eu já vi, conheço gente, né, que tem os seus propósitos de viagens, de maridos, de trabalho, e ao invés de estar ali orando, ao invés de estar ali buscando, ao invés de estar ali observando, né, o que o Senhor está fazendo, essa pessoa fica assim, pulando, né? Pulando, vai aqui, vai ali, vai não sei aonde, e buscando, e quer porque quer uma resposta. Eu quero que Deus me diga se eu vou escolher o azul ou se eu tenho que escolher o verde. Não, Deus vai me dizer. Aquele profeta vai falar, não, escolhe o branco. Não é nem o azul e não é o verde. Entende? Então é dessa forma que as pessoas estão caminhando. E a gente precisa estar muito atento que não é dessa forma. Porque o próprio Deus, e a gente já observou aqui, não é dessa forma, não existe essa fonte inesgotável de profetas, né? Porque veja bem, interessante que o livro de Hebreus, né, quando está falando a respeito do Senhor Jesus, ele diz, né, que outrora, né, antigamente, Deus, ele falou de muitas maneiras, de muitas formas, né, inclusive, claro, pelos profetas. Mas hoje, ele nos fala através de quem? Através de Jesus Cristo. A gente não tem que ficar saindo, pulando aqui e ali, para ouvir Deus falar. Deus, ele fala conosco todo o tempo. E a gente só tem que estar aí atento à voz do Senhor, né? Onde a gente tem que estar buscando, né? E se Deus quiser falar de forma específica, especial com você, você não tem que ir. Deus, ele vem, porque na verdade ele já está. Amém? Então é isso, guarda isso, hein? Então veja aqui que esse outro ponto, né? Diz que os profetas, eles são identificados, falsos profetas, são identificados como rebocadores de paredes ou de muralhas. A metáfora da parede sem argamassa, os profetas a cobrem com cal, fala de uma construção mal feita com material de baixa qualidade que não resiste à chuva nem ao vento. E a gente já sabe também que Jesus já deu, né, uma explicação, já falou uma parábola, né? Que aquele que segue as suas palavras, os seus ensinamentos, que não é insensato, como aquele que construiu a sua casa na areia, né? Aquele que construiu com péssimos fundamentos, como esses profetas que Ezequiel diz aqui, né? Mas a gente precisa construir aonde? É na rocha. E quem é a nossa rocha? É Jesus Cristo, essa é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha. E quando os ventos vêm, quando as provações vêm, quando as dificuldades vêm, a casa está ali, firme, forte. E não é qualquer chuva, não é qualquer aguinha, não é qualquer vento que vai levar ela embora. Amém, pessoal? A gente então precisa ter muito cuidado. Quem são aqueles que estão, né,
sob ou que estão ali sendo uma autoridade na minha vida, que ensinamento, que fundamento, os ensinos que essas pessoas têm colocado, tem sido com cal, né? Tem sido com uma coisa frágil, tem sido realmente ali profundamente, né? Se aprofundando na palavra de Deus, naquilo que é o ensino verdadeiro da palavra de Deus, ou tem sido palavras que vai só massageando o meu ego, mas e que no fundo, quando vier, né, o golpe, e ele vai vir, ele vem, a verdade é que ele vem, porque a gente está aqui na vida e a vida é injusta, a vida não é perfeita, né, a vida nos dá cada susto, não é verdade, pessoal? E a gente precisa estar ali segurando na mão de Deus, porque quando a gente segura na mão de Deus, é que a gente está firme, e o vento vem, a tempestade vem, né, como os discípulos que estavam ali naquele barco com Jesus, Jesus estava ali, está presente, ele estava dormindo. Os discípulos ali desesperados, né, chamam o mestre, e o mestre acalma aquela tempestade, né? A gente precisa saber que ele é o único que pode acalmar essa tempestade, mas a gente precisa estar ali, olha, naquele barco, a gente precisa estar ali na presença do Senhor. É ele que é a nossa rocha, o nosso alicerce, aquele que nos dá força para a gente continuar, né? Mesmo que as tempestades, que os ventos fortes venham, eles vão vir, não tem jeito, né? Enquanto você e eu estivermos aqui, essas tempestades vão vir, mas que elas demorem bastante, né, gente? Mas quando acontecer, a gente já sabe, a gente está ali, ó, Pai, segura na minha mão, não larga, assim, eu posso até tentar largar, mas segura, Pai, segura. E ele segura, amém, pessoal? É isso. Esse último aqui que eu coloquei, né, que a sentença contra eles vinha desde Moisés, né? Olha que a coisa é antiga, né? Falar em nome de Javé sem que ele tivesse autorizado era crime, mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentiam favorecidos pelos governantes, e eu já comentei isso com vocês, né? Eles não estavam convictos, eles estavam, na verdade, ou eles estão, na verdade, porque a palavra de Deus diz que hoje, nos dias de hoje, né, a gente sabe que nós estamos nos últimos dias, nos últimos tempos. E o amor tem se esfriado, a fé tem se esfriado. As pessoas, mesmo dentro da igreja, têm estado fria uns com os outros, né? E isso é muito triste, porque o amor que a gente via num tempo mais, né, antigo, mais para trás, muitas vezes faz falta hoje. E muita gente está até acostumado, né? E se acostumando com essa frieza. Mas não é algo que a gente tem que se acostumar. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se você anda com o Senhor, o seu amor tem que ser assim, inabalável, né? A gente pode ficar com o nosso coração triste, a gente pode ficar magoado muitas vezes, mas a gente tem que estar sempre na presença do Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia pela nossa vida, misericórdia à vida dos nossos irmãos, para que a gente esteja sempre, sabe, consertando, arrumando, colocando realmente o fundamento da palavra de Deus, para que o mundo esteja confundido, né? Não seja confundido, né, por nossas ações, né? Nós que nos dizemos cristãos. E hoje o que a gente tem visto, muitos cristãos, pessoal, peleando, né? Brigando, se golpeando com palavras nas redes sociais por coisas tão pequenas, né? Por quê? Porque não há o respeito, porque não há o amor. É incrível que a gente vê até nesses momentos que a gente está aqui, né, vivendo com uma relação a essa política, que não existe o respeito, né? Cada um tem a sua opinião. E a gente precisa, mesmo na questão política, se basear nisso, na palavra. Porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz, né? Tudo que você fizer, seja andar, caminhar, amar, comer, beber, dormir, seja feito para a glória de Deus, né? Tudo a gente tem que estar encaminhando ao Senhor. Então, a quem que eu estou seguindo? São pessoas que têm esses fundamentos, o mínimo possível, né? Já que tem pessoas que não conhecem a Deus, mas aqueles principalmente que conhecem, que se dizem conhecedores de Deus, precisam estar respaldados pela palavra de Deus. Então, pessoal, abre a mente, se coloca diante da presença do Senhor, ouve o que o Espírito tem a dizer, né, para que ninguém se confunda, porque o povo precisa ter bons exemplos no meio do povo de Deus. Nós somos as cartas vivas de Deus, então precisamos cuidar das nossas
do nosso testemunho, do nosso viver, da nossa palavra, né? Cuidado com o que você tem falado, cuidado como você tem agido, né? Vamos realmente buscar forças na palavra do Senhor, pessoal. Amém? Bem, falado isso, vamos para a nossa sinopse que diz: no Antigo Testamento, a palavra profeta, quando se refere ao legítimo, aparece com a expressão qualificativa tal como mensageiro de Deus. Nós vamos aqui para a nossa conclusão. Antes, não esqueça, tá? Deixa a sua curtida se você gostou, comenta, compartilha, tá, pessoal? E não esquece que eu vou deixar uma dinâmica aqui que eu tenho certeza que vai abençoar a sua escola bíblica. Inclusive, foi uma dinâmica que eu fiz na minha escola bíblica. Então, dá uma olhadinha aí, tá? E a nossa conclusão é: o apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso, como aconteceu em Israel entre os profetas, e isso haveria de acontecer também na igreja. O boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é associação com o ímpio para se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. Inclusive tem uma dinâmica que eu falo aqui, que é uma ilustração, na verdade, né, de uma ilustração, e você pode, né, se você quiser depois, você pode até me pedir aí que eu mando para você essa dinâmica, que eu pensei aqui agorinha. Mas a ilustração é a seguinte, de uma pessoa com um travesseiro de penas, né, falando sobre essa questão de divulgação de informação enganosa. Essa pessoa, o que ela fez foi o seguinte: ela abriu aquele travesseiro e foi até a janela, soltou todas aquelas penas que saíram voando, cada uma para um canto, e depois ela pediu, né? Agora vocês vão lá, recolhem essas penas e vamos encher novamente esse travesseiro. E obviamente que é impossível, né, pessoal? Impossível. E é assim que acontece com as mensagens, ou com as notícias, ou com aquilo que a nossa boca fala de forma enganosa. E hoje tem muita gente com informação enganosa passando, sem confirmação se aquilo é ou não é verdadeiro. Então, precisamos saber, será que eu estou do lado de quem? Né? Daquilo que é justo ou daquele que é ímpio? É isso, pessoal. Fica aí com a nossa dinâmica. Se você gostou, faz aí na sua classe, tá? Você vai precisar, gente... essa que eu vou mostrar para você no vídeo foi um pacote de chocolate, né? Uma caixinha de chocolate embrulhada, não dava para ver, né? Mas pode ser bis, pode ser chocolate, enfim, pode ser qualquer coisa, né? O que você quiser. Mas como é que vai funcionar? Você vai então falar com o seu grupo sobre a questão de escutar a Deus. E muitas vezes nós deixamos a Bíblia de lado, ou seja, nós deixamos a palavra de Deus de lado. Então são tantas vozes, né? A nossa cabeça fica assim cheia, né? E a gente não sabe, na hora que a gente necessita, na hora que a gente realmente quer ouvir Deus, a gente fica, sabe? Mas qual é a voz de Deus? Como escutar a Deus? Então isso é muito importante. E aí depois que você já explicou tudo isso para a sua turma, né? Você já escondeu, né? Você já colocou lá em algum lugar aquela caixinha de chocolate, aquele presentinho, aquele embrulho, né? E aí você vai chamar um voluntário. Esse voluntário vai ficar com os olhos vendados. E você vai chamar também mais 5 voluntários. Só que quando você chamar aquele voluntário que vai estar, né, com os olhos vendados, você vai dizer para ela justamente o seguinte: para ela dizer a você e ao grupo qual é a voz, né, da pessoa que ela tem mais assim afinidade. Então essa pessoa vai representar a voz de Deus, né? Só para que o ouvido dela, né, já saiba, né, como que é aí a voz daquela pessoa. Por quê? Porque as outras 4 pessoas, a função delas é desorientar essa pessoa que vai estar com a venda nos olhos. Eu tô falando aqui, mas eu vou colocar o vídeo. Ele não está com a qualidade muito boa, tá, gente? É só para vocês terem uma ideia, uma noção. Então, o que acontece? Você, então, aquela pessoa já está com os olhos, né, vendados. Aquela pessoa, então, a que vai ser a voz de Deus, vai orientar aquela pessoa. Você espalha um pouco, né, as cadeiras e tal, no espaço,
para ela poder dizer, vai para frente, vai para a esquerda, vai para a direita. Só que os outros, eles têm que fazer o papel contrário. Então vai ser todo mundo ao mesmo tempo falando. Enquanto aquele que é a voz de Deus fala, vai para frente, o outro, não, fica parado, vai para a esquerda, vai para a direita. Já deu para entender, né? Então é assim que vai funcionar. Que é justamente para você demonstrar como muitas vezes nós somos, desorientados, nós somos confundidos, nós muitas vezes tentam nos atrapalhar naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E vamos aí assistir só para vocês terem uma noção. E a senhora entendeu? Ele entendeu a pergunta. Eu vou orientar ela pelo lugar certo. E vocês vão estar falando, né? E todo mundo aqui está só com as três, certo? Vamos começar, 1, 2, 3 e já. Na cadeira, a mão da cadeira aí na frente. Passa a esquerda. Vai um pouquinho, vai um pouquinho. Vai um pouquinho. Essa que eu acabei de falar com uma ilustração, deixa um comentário que eu mando para você o link, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus, Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.